Tu tá nos 45 do segundo tempo aí na tua vida e tu precisa tomar uma atitude, fazer uma escolha para resolver isso que tu tá atravessando. Pode ser que a escolha que tu tiver vai transformar isso numa vitória ou também numa derrota. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje, 8 lições que um jogador de futebol profissional vai te entregar direto aqui para ti, aplicar dentro da tua vida, do teu trabalho e conseguir lidar com essa pressão que é fazer escolhas às vezes quando o tempo já está acabando. Como atravessar os conflitos enquanto o cronômetro está rodando, enquanto a gente precisa dar conta de tudo, a pressão está pegando, e aí, o que a gente faz? Hoje o nosso papo aqui, a nossa conversa, o nosso conselho, nosso encontro, ele vai ser de uma maneira diferente. O Alisson Jean Vidor, vou deixar o nome dele por aqui, ele é jogador de futebol profissional, hoje ele atua atualmente, né, na Europa, e também empresário. Eu tive a oportunidade de conhecer o Alisson num ponto em comum que a gente tem, que é a escrita. Nós participamos da escrita de um livro juntos, dentro com outras pessoas também, mas o que me chamou a atenção foi que eu fiz uma série de lives com esses autores, e com a do Alisson acabou que a gente não conseguiu deixar ela gravada. E aquilo, no momento que a gente saiu da live, eu fiquei pensando, nossa, ele entregou tanta coisa que a gente pode estar aplicando no dia a dia, no meio profissional, dentro do trabalho, na nossa vida pessoal. Ele entregou tanto conteúdo que é um desperdício simplesmente atravessar essa live assim e deixar por assim. Então é por esse motivo que eu estou gravando aqui esse vídeo, para entregar para vocês, para transmitir. Eu separei em 8 lições que ele deixou pra gente, porque foram coisas que eu escrevi logo depois que a live passou, aquilo ficou na minha cabeça, sabe quando tu vai descobrindo coisas e é como se vai dando explosões na tua mente de ideias, de insights, de maneiras de ver a vida, que foi muito ao encontro do que eu falo aqui com vocês, sobre gestão de conflitos e bem-estar no trabalho e na vida pessoal. Então eu já consegui fazer a conexão das coisas que ele foi entregando, as lições que ele foi entregando, com coisas que vocês podem estar aplicando na vida de vocês aí e ajudar quem me acompanha por aqui a atravessar os conflitos na vida pessoal e também no trabalho. A partida está acontecendo da vida, o tempo está passando, a gente recebe pressão de tudo quanto é lado, tu tá aí dentro do teu ambiente de trabalho, da tua casa, do teu relacionamento, do que for, da tua vida com os teus filhos, enfim, uma pressão que vem de tudo quanto é lado e tu precisa lidar com aquilo, tu precisa olhar para isso tudo com uma visão panorâmica, perceber as pessoas que estão aí ao teu redor, tomar decisões, fazer escolhas, tudo isso em pouco tempo. Nem sempre a vida nos dá muito tempo para pensar, a gente tem momentos que precisa simplesmente fazer o que precisa ser feito, e é aqui que a gente entra na nossa primeira lição que o Alisson Jean deixou aqui pra gente. Fazer o que precisa ser feito. Quando eu questionei ele sobre como que ele lidava com os conflitos, com essa pressão toda que é dentro de uma partida de futebol, onde as coisas todas estão em movimento, e isso foi uma das primeiras lições que ele deixou. Fazer o que precisa ser feito. E a lição na prática foi o seguinte, nós estávamos num fuso horário, naquele tempo eu acho que era 8 horas da noite que eu estava fazendo a live com ele, e lá era meia-noite, né, no local onde ele estava morando, na Europa, onde ele ainda habita atualmente. Era meia-noite, então ele estava à meia-noite lá fazendo uma live que iria durar em torno de 1 hora. Então ele ia acabar a live à 1 da manhã, eu aqui às 9, né, da noite, para depois se organizar, para depois ir dormir. Então o fazer o que precisa ser feito ele já estava fazendo na prática, mostrando na prática o que é fazer o que precisa ser feito. Ele se comprometeu com o compromisso e ele foi lá, ele entregou indiferente do horário, porque foi algo que ele acordou antes. Então isso é compromisso, é fazer o que precisa ser feito. Foi a primeira lição que ele deixou.
E a gente sabe que na vida, por vezes, agora é algo que eu coloco, tá, gente? A gente escapa de fazer o que precisa ser feito. A gente escapa daquelas conversas difíceis, a gente deixa um pouquinho de lado aquilo que a gente sabe que precisa fazer, mas é que sabe que também vai exigir muito, vai exigir mais tempo, mais trabalho, vai precisar melhorar algumas coisas em ti para conseguir desenvolver aquilo. Então, é natural que o ser humano vai deixando isso um pouco de lado. E essa lição que ele vem nos trazendo, que ele utiliza no dia a dia, na prática, para lidar lá no meio do jogo, enquanto está tudo funcionando, ela funciona na prática nossa aqui do dia a dia, dentro de um escritório, dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento, dentro de uma família. Funciona. Fazer o que precisa ser feito. Cuidado com o que tu se compromete, cuidado com as demandas que tu vai pegando para a tua vida, porque tu sabe que no momento que tu pegou, que tu confirmou, que tu afirmou que tu iria fazer, tu vai precisar ir até o fim. E para chegar até o fim, tu vai precisar fazer o que precisa ser feito para chegar nesse resultado. Então, claro que numa partida de futebol, nem sempre o resultado é a vitória em si, né? O time vencer, o time ganhar. Mas o que o jogador entregou lá foi o melhor que ele podia ter feito. Ele foi e ele fez. Então, ele participou de todos os treinos, cuidou da alimentação, fez todos os protocolos, trabalhou a mente, trabalhou o emocional, fez, enfim, aqui só estou dando um pouquinho disso, né, do que é tu trabalhar todo o teu processo, a tua estrutura para conseguir participar de um jogo, né? A parte de fôlego, treinamento físico e toda essa parte, né, gente, da saúde. Então, fazer tudo isso para que tu consiga chegar lá e entregar teu melhor, mesmo que às vezes a vitória não aconteça, até porque não depende só de ti, é um time inteiro que está ali acontecendo, mas no que diz respeito a ti, na tua responsabilidade, tu vai fazer o que precisa ser feito para conseguir chegar naquilo que tu precisa. Essa foi a nossa primeira lição. A lição número 2, eu confesso que foi algo que eu achei muito curioso, porque pouco se vê jogador de futebol falando sobre isso, sabe? E quando ele trouxe isso na conversa, me chamou a atenção. A lição número 2 que o Alisson deixou para a gente foi o seguinte: se conhecer e cuidar de si, para que nos momentos que tu precisa ter uma ação e uma reação, tu esteja mais em sintonia e mais regulado para tomar as tuas decisões, enfim, nas atitudes. Isso para mim foi algo curioso, porque um jogador de futebol falando sobre cuidar de si, tudo bem, né? A gente geralmente vê, né, as pessoas falando de cuidado físico, né, cuidar dessa parte toda. Agora, se conhecer, buscar o autoconhecimento, buscar a si mesmo, entender como tu mesmo funciona, para daí sim, quando as situações da vida acontecer, tu conseguir agir, reagir melhor, foi algo muito curioso. Claro que ele trouxe isso na abordagem de dentro do campo. Então ele trouxe muito fortemente esse ponto. Quando tu se conhece, quando tu cuida de ti, num estado emocional também, tu consegue agir de uma maneira melhor lá quando a pressão está acontecendo e também reagir, porque nem sempre tu tem tempo para agir, né, para criar uma estratégia, para agir. Geralmente aí às vezes acontece uma jogada rápido, tu precisa modificar aquilo que vocês tinham treinado de repente, né? E aí tu precisa reagir à situação de uma forma mais assertiva e rápida. E a maneira como tu reage é o que tem dentro de ti, é quem tu é lá no teu íntimo, porque a ação, agora é isso que a minha contribuição para isso, tá? A ação é uma coisa que tu ainda tem como elaborar ela melhor. Agora, a reação, geralmente, é aí que tu conhece o que tem por dentro mesmo da pessoa naquele momento, porque o que está transbordando na pessoa, sabe? Ela vai reagir. De acordo com a situação que acontecer inesperada, ela vai ter uma reação imediata. E é aí que a gente vê o quanto a pessoa cuida dela, o quanto a pessoa se regula, o quanto a pessoa
cuida das suas emoções, o quanto a pessoa se conhece, porque também ela já sabe que em situações quando a vida traz alguma pressão X, Y e Z, eu sei como reagir àquelas situações, porque eu já trabalhei isso dentro de mim. Então isso vale também para a tua vida pessoal, também para o teu trabalho ali com a tua equipe. Como que tu reage no trabalho, como que tu age no trabalho, quais são as tuas atitudes dentro da tua casa, do teu relacionamento, da tua família, nas questões sociais da vida, dentro da escola, se tu ainda está estudando de repente, como que tu se comporta, qual que é o teu posicionamento, como que tu fala, como que tu responde quando alguém te pergunta alguma coisa, ou quando te acontece alguma coisa que não é tão legal, que não é tão favorável. Qual que é o teu retorno disso? Tu é uma pessoa agressiva, tu é uma pessoa mais tranquila, tu é uma pessoa que solta aí uma grosseria, uns palavrões, tu é uma pessoa que consegue refinar melhor o que tu fala e respirar mais na hora, de repente se tu não tem muito o que dizer, tu dá uma respirada e tu prefere ficar um pouco em silêncio até conseguir entregar alguma coisa. Começa a perceber como é que tu é dentro dos ambientes que tu habita, para te pegar essa lição número 2 que o Alisson está deixando aqui pra gente e aplicar da partida do futebol para a partida da tua vida. A terceira lição que ele deixou e que eu achei muito interessante também foi a parte da fé. E aí ele falou de fé junto com reprogramação mental. O que é isso? Olha que interessante um jogador profissional falando sobre isso. Por isso que eu estou trazendo isso aqui, gente. A gente ouve muito falar dos cuidados físicos e técnicos, mas olhar para essa parte emocional, olhar para essa parte mental, também é uma das ferramentas que o Alisson deixou para a gente como lição para te aplicar aí dentro do teu dia a dia, na tua vida pessoal e também no teu trabalho. Ele trouxe essa parte da fé, ele até usou um exemplo quando a gente estava conversando, que foi o seguinte, que ele trocou a música que ele escutava no carro antes de chegar para os treinos, porque ele estava numa fase, enfim, que eles estavam atravessando lá no time, e ele acabava até chegando um pouco estressado, né, um pouco, não é bem a palavra estressado, mas com a cabeça mais conflitante na hora do treino, e isso ele começou a perceber que também apresentava sinais nos treinos. E aí até foi a esposa dele na época que comentou isso sobre tipo, troca a música que tu tá escutando para ir, né, enquanto tá fazendo aí o deslocamento, para começar a perceber as mudanças. E ele fez isso, ele escutou ela e trocou, e realmente ele percebeu que a frequência das músicas que de repente ele estava escutando, né, antes dos treinos, antes das partidas e tudo mais, estava assim afetando o estado dele emocional. Ali tem músicas, né, gente, vamos falar real, que te deixam mais agitados, tem músicas que te deixam mais calmas, tem músicas que tu pensa melhor, tem músicas que na verdade tu não quer pensar, tu escuta em momentos que tu não tá querendo pensar na vida, só que tá, né, não quer pensar em nada. Então ele olhou para isso, a fé no sentido de confiar e também, além de confiar, fazer o movimento de reprogramar a mente. E a música foi uma das maneiras que ele trouxe de exemplo, né, para te aplicar aí dentro do teu dia a dia. Que tipo de música que tu vem escutando? Elas te deixam mais agitadas? Elas te deixam mais melancólico no caso, mais triste, te deixam mais pensativos, te deixam mais animados, te deixam mais confiantes, te deixam mais desmotivados ainda? Como que é o ritmo dela? Qual que é a letra? O que diz essa música que tu está escutando? São coisas que são palavras que te animam, são palavras que te colocam para cima, ou são palavras que ficam te puxando de repente a ficar preso em memórias de coisas que já aconteceram, coisas que não são tão boas e que passaram, enfim. Aonde que essa música que tu está escutando está te levando?
como que ela está programando a tua cabeça, porque ela programa a tua cabeça igual um sistema aí que a gente programa num computador. Ela vai programando, ela vai colocando para dentro aí, através dos ritmos, através das letras, ela vai colocando alguma informação para dentro e depois essa informação ela vai transbordar na hora que tu tá sofrendo alguma pressão aí, como a gente está usando aqui o exemplo do jogador de futebol, o Alisson, né, dentro dos campos, nos 45 do segundo tempo, onde tu tá com aflição, onde já tá com aquilo, né, a flor da pele, é aí que ela vai aparecer, é aí que esse resultado todo do que tu veio colocando para dentro vai se mostrar na hora que tu precisa agir com pressa, agir com foco, agir com agilidade naquele momento e para reverter aquele jogo, para tentar uma vitória ou para evitar uma derrota, enfim, é aí que a gente enxerga, né, o resultado do que a gente vai colocando para dentro. E ele trouxe essa questão da fé, da confiança e da reprogramação mental. Então a gente falou da música aqui, agora é um detalhe que eu vou colocar aqui também, mas a gente pode trazer isso também para os livros, para o que tu assiste, para o tipo de pessoas que tu se relaciona, até dentro de um dos programas que eu entrego nas empresas, nas equipes, e também nos grupos, em escolas, instituições, e nessa parte social, eu desenvolvi um guia comportamental que auxilia as pessoas nesse processo de reprogramação mental. Como é que eu faço, então, essa reprogramação mental na prática? E é isso que eu auxilio as equipes e os grupos a fazerem, em grande massa, dentro dos setores das empresas, porque às vezes eles não sabem direito por onde começar. Como é que eu reprogramo isso? Como é que eu olho para isso? Então, eu trouxe nesse guia justamente, a gente vai desenvolvendo os encontros, né, mensalmente com as equipes, para ir melhorando e expandindo cada vez mais as ideias, o foco, né, a firmeza, a leveza, a harmonia, mas vem de onde isso tudo, né? Vem dessa parte da reprogramação. Então, eu achei muito bacana o que ele trouxe, por isso que eu decidi gravar esse vídeo, volto a dizer, porque eu achei que era um conteúdo muito interessante, assim, trazido de um jogador profissional de futebol para a nossa vida real, que é o campo, né? O nosso grande campo, a nossa grande partida é o que a gente vive aqui no dia a dia. Às vezes a gente consegue uma vitória, mas às vezes também a gente consegue uma derrota, e aí como é que a gente lida com tudo isso? E nessa lição 2 ele já nos deixou que manter a confiança, que seria a fé, né? E ter essa parte de olhar para a tua mente, para o que tu está colocando para dentro, é uma das coisas decisivas na hora da decisão. A lição 3 que esse jogador profissional de futebol, o Alisson Jean Vidor, nos deixou foi o seguinte: eu achei essa uma das coisas mais, assim, interessantes. Todas eu teve um nível de relevância, mas essa foi algo que me chamou muito a atenção. Ele disse que por mais que tu tenha todo um preparo, todo um treino, sempre deixa uma linha em branco para o milagre. Sempre deixa uma linha em branco para aquilo que é o inacreditável, é o inesperado. Porque quantas vezes aí, de repente, na tua vida, né, tu estava atravessando um conflito e tu viu que tu conseguiu, nos 45 do segundo tempo, fazer uma jogada, fazer alguma coisa e que tu conseguiu atravessar e tu conseguiu fazer o que precisava ser feito. Então ele disse muito isso, sabe? Se prepara, treina, organiza, faz realmente toda a tua parte, mas também deixa essa linha em branco para esse milagre acontecer. E esse milagre, gente, ele pode vir de maneiras diferentes. Agora é a minha contribuição aqui na fala. Pode ser essa força que vem de última hora, que te dá aquele respiro, aquele fôlego para conseguir finalizar aquilo que tu precisava finalizar, ou fazer aquilo que tu precisava fazer. Então, esse milagre, né, essa linha em branco pode ser essa força interna que vem, que tu dorme, tu acorda diferente, ou que tu sai para fazer uma coisa e tu volta já diferente, tu consegue um embalo ali para fazer o que tu precisava fazer. Ou também pode vir externa, né? Pode vir através de outras pessoas, pode vir através de situações que tu vai vivendo na tua vida. Então essa linha do milagre também pode vir disso, pode vir de ti,
né? Como pode vir de outras pessoas. Vamos pensar no futebol, né? Pode vir naquela força interna, naquela garra de não vou me contentar com isso, vem uma força que te faz seguir, mesmo cansado, mesmo sem fôlego, mesmo, enfim, finalizando aí a partida, como também pode ser que os teus parceiros aí de time te façam uma jogada, se conectem de uma forma que encaixou a jogada e conseguiram fazer o gol e conquistar a vitória aí na hora. Então, entende? Isso pode acontecer de ti, né, contigo mesmo, como também fora. A nossa vida é uma grande partida de futebol. Se tu para pensar, dá para fazer essa analogia é muito interessante. Né, o quanto tu precisa estar preparado contigo, mas também o quanto tu vive em comunidade, em time, tu vive numa família, tu vive rodeado de pessoas, tu trabalha com pessoas. Se tu trabalha sozinho, mas tu precisa de clientes ou vender isso, alguém precisa comprar o teu produto, sempre tu tá rodeado de pessoas. Então é um grande time que a gente vai construindo aí na nossa vida, no nosso dia a dia, em todos os ambientes que a gente participa, na sala de aula, como nos ambientes também que a gente vai circulando. Isso é um dos da equipe, né, do time que tu tem o professor aí, né, que é o técnico, temos os colegas que são os teus parceiros aí para te ajudar a crescer, para te ajudar a fazer o gol, a melhorar tuas notas, a conseguir ir para frente também. Então, em todos os campos, entende, gente? Vocês conseguem aplicar essa lição, né, que o Alisson nos deixou aqui. A quarta lição que o Alisson deixou pra gente, de o que ele usa aí nos campos de futebol e que também a gente pode aplicar na nossa vida pessoal e no trabalho, é o seguinte: é olhar para os conflitos e dar um nome a eles. E até isso me lembrou um vídeo que eu tenho aqui no meu canal, depois eu vou deixar aqui no card ou na descrição para vocês acessarem, como que a gente consegue fazer esse movimento de dar nome aos conflitos. E uma das coisas que o Alisson deixou foi bem nesse sentido: no momento que tu olha para os conflitos e tu dá nome para os conflitos, tu sai daquele looping, sabe, de ficar remoendo coisas e na verdade tu começa a partir para a ação, né? Fazer o que precisa ser feito, que foi uma das lições também que ele deixou. Mas para isso tu precisa olhar para aquele conflito, dar um nome para ele, para entender o que ele é, né? O que é esse conflito que está acontecendo? Eu tô com um conflito, tô com um problema, tô precisando resolver um monte de coisa, tô num caos, tá? Mas o que é esse caos? O que é esse conflito? É financeiro? Tá, financeiro. Em que área? Em que parte? É financeiro no quê? Tu tá com dívidas ou tu tá com muitas coisas para comprar e tu não tem dinheiro? Entende? Tu tá precisando investir na tua empresa e tu não tem recurso, ou tu já fez os investimentos e não tá com recursos para quitar esses investimentos. Enfim, tu vai começando a lapidar e tu vai começando a encontrar, né, o nome desses conflitos dentro da tua vida. Na minha vida pessoal, tá, que conflito no quê? Relacionamentos, relações com pessoas, tá, mas com que pessoas? É da tua família de origem, é da família que tu tá construindo, é de ti, contigo mesmo, com a tua parceira, com o teu parceiro, é com quem? Né? Eu conflito com XYZ, mas é um conflito relacionado ao quê? É o assunto tal, tal, tal. De onde vem esse conflito? Aí tu começa a dar nome para esse conflito, a entender melhor como ele funciona e tu sai do looping de ficar aprisionado, eu tenho conflito, e tu entra no movimento de ação para ganhar o jogo aí da vida, para conseguir finalizar essa partida com vitória e parar de ficar aí errando de repente sempre nos mesmos passes, né, nos mesmos pontos aí na tua vida. Então eu achei esse conselho muito interessante também. Eu tô com as minhas anotações aqui de todas as 8 lições que o Alisson deixou, porque eu acho bem importante, sabe? Eu vou olhando volta e meia assim para eu conseguir entregar o melhor que eu puder aqui para ti, dessa conversa que a gente teve, que infelizmente não ficou salva, mas que eu consegui escrever, né, as coisas que eu fui escutando ali naquele encontro, para que tu pudesse ter acesso a esse conteúdo e aplicar. E olha que interessante, tu pode aplicar isso
dentro do teu trabalho, sim, na tua equipe, nos teus times, nos grupos aí que tu participa, e também se tu participa na escola, né, que tu é um estudante, um professor, aplica esse vídeo também aí para os teus alunos, porque olha que interessante, a gente tem muitos alunos que gostam de futebol, então aproveita esse conteúdo aqui para te trabalhar essas 8 lições como algo comportamental mesmo dentro da sala de aula, para trazer essa visão dentro do teu trabalho também, usar esse vídeo como uma ferramenta, seja para te extrair para ti, né, como pessoa, para te se fortalecer como pessoa, como também para te se fortalecer, no caso, o teu trabalho, o teu campo de trabalho, seja numa reunião ou seja também dentro de uma sala de aula. Então, aproveita esse conteúdo, tu pode estar fazendo a analogia dele de todos os ângulos aí do que tu vive. Aproveita essas lições, principalmente de uma pessoa que já está numa trajetória, que lida com um conflito muito fortemente, né, e com pressão, com essa coisa do tempo, de torcida, de técnico, de aquela pressão da vitória, de precisar, né, de ter esse objetivo muito forte, né, do time todo, lidar com o time, né, com outras pessoas. Então o futebol ele pode sim ser uma grande ferramenta de ensino, se a gente conseguir olhar para ele com esse olhar. A lição número 5 que esse jogador de futebol profissional, o Alisson Jean Vidor, nos deixou foi o seguinte: esteja, ou melhor, seja suscetível ao erro. Porque por mais que tu esteja preparado e tu treine e tu entregue o teu melhor, tu precisa olhar para ti e aceitar que sim, tu pode errar. Que pode acontecer de tu errar, que pode acontecer de alguma coisa não sair exatamente como tu queria, como tu planejava. E é aí que entra a maneira de lidar com isso tudo que vai transformar aquele momento na tua vida. Seja uma pessoa suscetível ao erro, esteja suscetível ao erro, e aí se acaso acontecer esse erro, se pergunta como tu pode melhorar aquele erro. O que tu pode fazer para fazer com que aquilo não se repita ou aconteça, mas com menos frequência? Enfim, aí tu adapta para dentro da tua realidade aí na tua vida. Se de repente é isso que está acontecendo hoje, o maior conflito, o maior caos da tua vida não é nem no trabalho, é tu contigo mesmo. O que é isso? Né? O que tu vem errando sempre no mesmo lugar? Se é de repente nas tuas relações, na tua família, enfim, o que tu vem errando sempre no mesmo lugar? Que tu percebe que tu precisa melhorar? Ou no teu trabalho, de repente, tu se cobra demais, então relaxa, sabe? Seja uma pessoa suscetível ao erro, faz sempre o teu melhor, se prepara, entrega, treina, dá sempre o teu melhor, esteja sempre se melhorando para entregar o melhor, mas também respira se caso algum dia algo não saia exatamente do jeito que tu planejou, que tu percebe que tu não estava com a intenção de errar, tu não estava querendo prejudicar, nem fazer nada nesse sentido, mas por alguma falha, alguma coisa que aconteceu aí, tu acabou errando. Então, acontece, mas se comprometa em entender, em compreender de onde veio, o porquê que aquilo aconteceu e até para que aquilo aconteceu naquele momento e aplica a tua melhoria. Vê aonde tu precisa movimentar, o que é uma melhoria que vem de ti, o que é uma melhoria de repente que vem da tua equipe, da empresa, enfim, ou do teu time, né, ali em campo, para te conseguir fazer esse movimento melhorar e parar de errar no mesmo lugar, parar de acontecer sempre do mesmo jeito, a resolução daquela situação. E agora nós estamos nos encaminhando para as 3 últimas lições, e a nossa lição número 6, que recebemos do Alisson, um jogador de futebol profissional, que também vai te ajudar a aplicar aí dentro do teu profissional, dentro da tua vida pessoal, é o seguinte: a lição número 6 é: entenda quem é o teu adversário, conheça o teu adversário, saiba com quem que tu tá jogando.
Isso é muito interessante, eu achei, quando ele disse assim, porque realmente na vida, na prática, é isso. Por exemplo, estou com um conflito muito grande dentro do meu trabalho, com a minha equipe. Tá, qual é a equipe? Como essa equipe funciona? Como essa equipe vem respondendo? Qual que é o perfil dessa equipe? Qual que é a personalidade dessa equipe? Isso sou eu que estou agregando aqui na fala do Alisson, para que tu consiga conectar isso no teu dia a dia, ali na tua vida. Como é essa equipe? Sabe? Tu entende o perfil dela, tu sabe como que ela responde, tu já parou para prestar atenção que dentro de uma mesma empresa, por mais que existam vários setores, cada setor tem uma personalidade, tem uma maneira de se comportar, tem uma maneira de resolver, tem uma maneira de responder, tem uma maneira até de receber aquilo que tu tem para falar. Então, isso já vai te ajudando a entender com quem que tu tá lidando aí, com quem que tu tá jogando. Não que os teus funcionários sejam os teus adversários, entende? Mas trazendo isso para a prática, eles são as pessoas que estão aí ao teu redor. E que, de certa maneira, tu tem que vender para eles a ideia de algumas melhorias, algumas mudanças e até mesmo a própria missão, a visão, a cultura da empresa, para que eles se conectem com aquilo. Então, entenda melhor como eles funcionam. Dentro da minha família, dentro da minha casa, meu parceiro, minha parceira, tu consegue compreender eles? Tu consegue entender como eles funcionam para daí sim saber qual o melhor lance, como é melhor tu trabalhar aquilo, como é melhor tu falar, como é melhor tu decidir, como é melhor tu abordar tal assunto. E aí agora pensando nessa parte do adversário, né, que o Alisson comentou, como teu adversário, conheça ele, né, saiba como que ele se manifesta, isso também é interessante. E às vezes tu tem aí alguns clientes, né, que são parceiros também, que acabam sendo teus, entre aspas, né, concorrentes, mas que tu consegue olhar para esse mercado todo e entender como cada um trabalha, para ti também olhar para ti e saber qual que é o teu diferencial, qual que é a tua essência, né, qual que é a tua potência, qual que é o teu potencial. Tu olha para as pessoas as quais estão aí no mercado, né, que existem, tu olha a potência de cada uma delas e também com isso tu consegue enxergar, já conhecendo a tua potência e entender o lugar de cada um dentro desse emaranhado todo que a gente vive aqui. Então a nossa vida ela é uma grande partida de futebol. Se tu para analisar assim, a gente precisa estar em constante movimento, decidir as coisas em movimento, às vezes fazer aquela parada técnica, né, para observar o que precisa melhorar, buscar uma ajuda externa, né, um técnico, alguém externo, o técnico que eu digo em relação aí ao futebol, né, mas vou pegar o meu caso aqui, buscar uma assessoria, no caso eu posso estar te ajudando, te mentorando, ajudando a tua equipe, ajudando os teus alunos, enfim, o teu grupo social ali dentro de todos esses meios, a lidar melhor com as situações que vão se apresentando, os conflitos, um olhar de fora, uma pessoa que está lidando constantemente com isso. Então, são nesses pequenos detalhes que a gente vai vendo, né, olhando para essa realidade do futebol e aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia, que sim, vivemos uma grande partida e precisamos definir coisas nos 45 de segundo tempo, e é isso que tem para hoje, sempre focando numa vitória, focando em um melhor resultado, e acredito que tu não esteja focando em se derrotar, né, em estar derrotado aí na vida, em fracassar, em não conseguir conquistar aquilo que tu sabe que é para ti. Então esse é o foco, é sempre na solução, não é se eu vou conseguir o resultado, é como eu vou conseguir esse resultado. Talvez não seja nessa partida, nessa rodada, mas eu vou conseguir. O sétimo conselho, a sétima lição que o Alisson nos deixou como jogador profissional de futebol foi o seguinte: o treino ele vai sempre existir para te deixar melhor, mais forte, mais confiante para a próxima adversidade que vier, tu estiver mais forte e mais preparado. O conflito funciona da mesma maneira. Olha para o conflito que tu está atravessando hoje
e abraça ele e entende o que ele está querendo te ensinar, o que ele está querendo te mostrar, aonde que tu precisa melhorar, no que tu precisa se fortalecer para sustentar melhor essa travessia que tu tá passando. E com certeza, passado esse conflito, porque ele vai passar, tu vai precisar atravessar ele de algum jeito. De um jeito ou de outro, tu vai atravessar. E no momento que isso acontecer, tu vai entender que tu desenvolveu algumas habilidades, precisou se reinventar em alguns outros pontos, melhorar em outros, enfim. Tu vai estar muito mais preparado, muito mais treinado, muito mais forte para o próximo conflito que acontecer aí dentro da tua vida. Seja na tua vida pessoal, seja no teu trabalho. Então olha para os conflitos com essa oportunidade de eles serem maneiras de tu receber treinamentos da vida, sabe? Não romantiza problema, entende, gente? Não é para romantizar o problema, mas olha para os conflitos que tu tá passando com outro olhar, com esse olhar de que cada um que tu vai atravessando, ele vai te dando mais força, vai te deixando mais confiante, vai te dando até mais coragem, sabe? Para atravessar, de repente vai... Imagina aí na tua vida, vamos pegar a prática, que aconteceu alguma coisa que hoje te acontece às vezes de novo, assim, volta e meia, tu pensa, não, isso aqui é só ir lá e fazer tal coisa. Mas a primeira vez que aquilo te aconteceu, parecia que era o fim do mundo, entendeu? Tu ficou super inseguro, não sabia direito como solucionar, abriu tua empresa, colocou teu negócio. O primeiro conflito de equipe, tu já ficou, meu Deus, aí como é que eu resolvo? O que que eu faço? Como é que eu faço esse movimento desinosar? Como é que eu faço isso acontecer? Não aconteceu isso já contigo? E aí agora tu já tá, digamos assim, calejado, já tá tranquilo, tu já sabe como atravessar, tu já sabe como desenvolver isso, como resolver isso. Se tu não sabe, tu sabe quem que tu pode chamar para te ajudar a resolver esses conflitos, entende? Então é da mesma maneira. Isso foi uma das lições bem interessantes também que eu achei que ele colocou aqui, olhar para os conflitos como uma forma até de treinamento, né? Tu vai sempre sair mais forte, mais confiante, mais habilidoso de alguma maneira. A oitava lição que a gente recebeu desse jogador profissional de futebol, o Alisson Jean Vidor, é a nossa oitava e última lição que ele deixou e que foi muito interessante para fechar assim, para selar essa conversa que a gente teve, foi o fato de comemore as tuas conquistas, por menor que seja. Mesmo naquela partida que de repente tu não venceu, tu não teve a vitória dela, comemora as tuas próprias vitórias internas, as coisas que tu conseguiu conquistar, mesmo que o resultado final, o grande resultado ainda não tenha sido a vitória. E a gente, quando coloca isso para nossa vida pessoal, para o trabalho, vê se faz sentido aí para ti. Geralmente a gente está sempre com um foco, com um objetivo traçado no que a gente quer, no que a gente precisa fazer, aonde a gente quer chegar. E aí, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo habilidades e vai conquistando pequenas coisas, ou seja, realizando alguns passos que de repente tu não dava antes e que tu começou a dar agora porque tu tá querendo conquistar aquele teu objetivo, chegar lá naquela tua meta, e que tu passa por isso sem perceber que antes tu não era essa pessoa, antes tu não fazia isso, antes tu não se comportava desse jeito, agora tu tá tendo esse comportamento, tu tá tendo esses hábitos, tu tá conseguindo se comunicar desse jeito, tu trocou de repente algumas maneiras de pensar, de tanto que tu tá focado em chegar lá naquela vitória, em ganhar a rodada toda, digamos assim, né? Vamos pegar na analogia aí de futebol, tu esquece as partidas que vão sendo conquistadas ao longo dessa trajetória para chegar lá no final da final, né? No final da final de todas as finais. Então, e depois acaba esse campeonato, vai começar outro, entende? Então a gente nunca para.
As partidas da vida aí vão sempre acontecendo. Então, se a gente esperar um dia chegar lá no grande final para comemorar, a gente está perdido, né, gente? Porque o nosso grande final é um aí que a gente já conhece qual é o final de toda a humanidade. Sabemos para onde estamos indo no final, né? Mas a gente não tem como esperar um final para daí sim comemorar. Eu achei muito bacana esse ponto, porque ele trouxe toda um entendimento, uma técnica, ferramentas, um conhecimento, uma sabedoria, uma inteligência nessas lições que ele foi entregando para a gente ao longo dessas 8 lições que ele deixou. E agora, nessa 8ª lição, ele fechou assim com esse olhar, porque não é só fazer, né? Não é só ficar se melhorando, não é só ficar cuidando de ti, cuidando do ambiente, cuidando interno, externo, sim, mas é também comemorar as coisas que já se faz, as coisas que já se tem, as coisas que já se conquistou, as coisas que tu já percebeu que para ti, por menor que seja, foi uma conquista. Então, o que é para ti hoje uma conquista que tu olha assim para trás e tu pensa, eu mereço comemorar por isso, porque até alguns meses atrás eu não era assim, eu não tinha isso, eu não fazia isso, e hoje eu estou fazendo, eu estou tendo, eu sou assim. Vou deixar essa pergunta aí para ti. Qual que é uma conquista que tu acha que tu precisaria comemorar na tua vida e que de repente tu tá tão focado em conquistar algo que tu acabou não percebendo que tu já conquistou muito? E como um bom vídeo, né, de gestão de conflitos e falando sobre a partida da vida, falando sobre tudo isso, foi o conflito para gravar esse vídeo, sabia? Porque a câmera ficava travando no meio, então vocês vão ver ali numa parte que eu não tô tão enquadrada e eu tô falando um assunto, daí eu tive que retomar ele porque a gravação tinha parado, enfim, foram várias coisas que foram acontecendo ao longo desse vídeo e eu não parei, eu só segui os conselhos, as lições aqui que o Alisson deixou para nós. Faça o que precisa ser feito, faz, entrega, depois tu melhora, porque eu não ia gravar tudo de novo. O assunto estava bom, o papo estava gostoso, eu entreguei para vocês com coração, com honestidade, com verdade, com integridade, com tudo isso que a gente foi falando ao longo desse tempo aqui no vídeo, e é um conteúdo muito valioso, então que tu pode aplicar em qualquer local, na tua vida pessoal, no teu trabalho, na escola, onde for, sabe? E foi um grande conflito mesmo, eu vou fazer as edições, obviamente, para juntar as partes, né, porque ele acabou ficando em partidas aí, em partes, para a gente conseguir assistir o grande jogo, né, assistir o grande vídeo aqui para vocês. Por que eu tô falando isso? Para mostrar que a vida é isso. Sabe, eu sou um ser humano como tu e às vezes roda de primeira, né? O vídeo roda, eu gravo o vídeo inteiro e depois eu só faço a edição normal de botar a vinheta ali para vocês, sabe? O loginho, normal que vocês enxergam aí. Mas às vezes pode acontecer isso, entendeu? E tá tudo bem, paciência. O que importa é que o que eu tô passando para vocês é de um ser humano para outro. E também de mais do que um ser humano, né? Porque o Alisson é que nos deixou essas lições, eu fui complementando com algumas coisas que eu fui fazendo de analogia para o teu dia a dia, e claro que por trás de mim, por trás do Alisson, por trás de ti, existem outros grandes mestres, né? Outros mentores, pessoas que a gente chama até de facilitadores na vida, que vão nos ensinando e que a gente vai aprendendo e a gente vai praticando e vai transformando esse conhecimento que a gente recebe em sabedoria e vai transmitindo aqui um para o outro. Isso que é o melhor da humanidade. A gente pode se ajudar, gente, entende? O teu conhecimento, a tua sabedoria pode estar me ajudando dentro de áreas da minha vida que eu ainda não tenho tão desenvolvida, assim como eu na tua. Então, de repente, tu tá atravessando algum conflito aí,
na tua empresa, na tua equipe, no teu grupo social, na tua escola, com os professores, com os alunos, com a equipe interna da empresa, se tu é o líder, né? Está atravessando um conflito aí na liderança de como gerir, de organizar todos esses conflitos que acontecem dentro de uma empresa, de uma instituição, de um projeto social. Eu estou aqui. Esse é o meu trabalho, essa é a minha função, essa é a minha missão. É isso que eu faço de melhor. É conseguir olhar para esses conflitos todos e atravessar eles, aplicar soluções estratégicas e atravessar. Ao longo de vários serviços, né? Tanto assessoria quanto projetos, programas, enfim. A gente vai, mentorias, livros, a gente vai encontrando as melhores saídas aí para os conflitos que tu está atravessando. E como eu comecei o vídeo falando, o meu ponto de conexão com o Alisson foi que nós participamos da escrita de um livro, e aqui eu trouxe ele para vocês darem uma olhadinha. Vocês já devem ter visto por aí, né, no perfil também. É o Ser e Sentir um Despertar Diário. E aí nós temos aqui a parte que o Alisson escreveu. Espera que nós fomos aqui, que foram duas abordagens aqui, ó. Então nós temos a página aqui dele, a página 109, onde ele aborda várias questões, ele traz ferramentas muito práticas de como solucionar, sabe, gente? Na minha parte, aqui a minha página é a 61, é a página 61, e também eu trago duas formas, né, duas abordagens aí sobre os conflitos, trazendo de uma maneira mais reflexiva, e o Alisson também trouxe dessa forma de entendimento e também na prática de como fazer. Um livro muito bacana, porque aqueles livros que tu pode, sabe, abrir em qualquer página, que tu vai sempre encontrar uma saída, uma solução para alguma coisa que tu está atravessando. Bastante na vida pessoal, mas como tu viu aqui, pela conversa do nosso vídeo todo, tu vai vai aplicar isso dentro do teu trabalho também, do teu meio profissional. É uma coisa que eu costumo dizer aqui e reforço fortemente, de que o CPF anda junto com o CNPJ, né, gente? Não tem como tu deixar quem tu é em casa para ir trabalhar, né? Não existe. Tu mistura tudo. Claro que no teu íntimo tu tem, de repente, alguns comportamentos que no teu profissional tu acaba dando uma lapidada, né? Isso é natural, mas ao mesmo tempo isso surge no meio das conversas, surge no meio da interação, do dia a dia. Tu não tem como tu deixar de ser quem tu é para ir trabalhar. O trabalho é uma extensão de quem tu é. É tu, o teu trabalho é tu mesmo, né? Então, diferente de onde tu atue, né? Seja dentro de uma empresa, como colaborador, como líder. Então, aproveita esses momentos. Eu vou deixar essa dica. Se tu tiver interesse em adquirir o livro, pode encomendar o teu aqui comigo. Vou deixar os contatos aqui embaixo. Faz um pedido para te conhecer melhor o que o Alisson colocou ali no livro, de onde que veio toda essa conversa, de onde que veio todo esse vídeo, né? Conhecer também o meu trabalho ali na parte da escrita, os outros autores, e aproveitar, porque conhecendo esses movimentos todos, tu também vai voltar para ti, olhar para ti, se conhecer melhor, se melhorar e ter a oportunidade de repente corrigir algumas jogadas aí na tua vida que tu vem fazendo e que de repente não estão te avançando, não estão te levando a vitórias, né? Estão mais te afastando de ganhar um título, né? De ganhar aquilo que tu tanto quer conquistar na tua vida, do que, né, estão te aproximando mais do outro lado, de se afastar daquilo que tu sabe que é bom para ti, daquilo que tu sabe que é importante para tua empresa, que é importante para tua família, para tua saúde, para tua vida pessoal, que seja, entende? Para tua sociedade, para o social, para o teu projeto, para o teu negócio, enfim, né? Então é importante olhar para isso para te conseguir avançar e fazer os teus movimentos de uma maneira mais lúcida, né? Mais consciente e não tão perdida, né? Por mais que tu esteja descobrindo o caminho, mas pelo menos tu descobre o caminho com pessoas
que foi uma das coisas que eu comentei aqui com vocês. Tu descobre o caminho com pessoas mais íntegras, né? Pessoas que estão atravessando aí e procurando sempre se melhorar para entregar o melhor. Com certeza tu vai estar mais seguro perto de pessoas assim do que de pessoas que erram e acham que tá tudo bem, que é normal viver no erro, errar do mesmo jeito, da mesma coisa, fazer o mal, né, que pode causar, né, causar sempre os mesmos conflitos, os mesmos problemas, entende? Para as mesmas pessoas, para os mesmos ambientes. Então a gente consegue perceber que existe uma diferença, né? De conversar com pessoas que estão sempre se melhorando do que com pessoas que acham que não tem nada para melhorar e que já são prontas, que já são 100% resolvidas em tudo. Tem uma diferença de conversa, né, com esses dois times. Então eu te convido a conhecer esse nosso time que é composto aí por pessoas assim como tu, que está aqui se desenvolvendo, como eu que vou me desenvolvendo e vou transmitindo para ti, como o Alisson Jean Vidor, esse jogador profissional de futebol que trouxe essas lições dentro de uma live que eu estou transmitindo aqui para vocês, porque a nossa live acabou não ficando salva, e a gente ter essa oportunidade de crescer. Então eu vou deixar também aí o perfil para quem gosta de futebol, para seguir o Alisson, para conhecer o trabalho dele, que ele faz esse trabalho bem bacana. Vocês já conheceram aqui nas 8 lições, que ele integra todas as esferas nele mesmo, né? Ele olha para a parte física, mas também para o mental, para o emocional, né? Para o comportamental. Ele traz todo esse movimento bem bacana, né? Para essa área, né, que é o futebol, inovando nesse movimento, né, ou além de inovar, ele também está falando sobre isso, né, que é muito importante a gente ver figuras assim falando sobre isso. Conhece o trabalho dele, se tu curte futebol também, né, o livro, se tu gosta de ler, conhece esse nosso trabalho aí de escrita em colaborativa, né, um livro coletivo, e a gente vai fazendo esse movimento de crescer juntos por aqui e por todos os canais que a gente vai conversando, tá bom? Quero deixar meu agradecimento ao Alisson, obviamente já falei com ele, mas vou deixar meu agradecimento por ele permitir que eu compartilhasse esse conteúdo. Achei muito bacana, porque devido à nossa live não ter ficado salva, eu achei bacana ele dar essa permissão para que vocês pudessem ter acesso a esse conteúdo que foi muito bacana, e quem sabe aí no futuro a gente faz outros encontros, outras lives para que vocês conheçam ainda mais o trabalho dele e como atravessar os conflitos de vocês aí na prática. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima noite, um ótimo mês, ótimos resultados e muitas vitórias aí na vida de vocês. Até mais!